Tribunal Superior Eleitoral vai escolher seu novo presidente na terça-feira. A atual chefe do tribunal, Carmen Lúcia, decidiu antecipar sua saída do cargo, acelerando o calendário inicialmente previsto. Pela tradição de rodízio entre os ministros, a tendência é que Nunes Marques assuma a presidência, tendo André Mendonça como vice. Quem traz mais detalhes é a nossa repórter Marília Ribeiro. Marília, muito bom dia. Carmen Lúcia decidiu antecipar aí os trabalhos. Conta pra gente como fica agora a questão da Corte Eleitoral. Oi, Neila. Oi, Felipe. Bom dia para vocês, a todos que estão na nossa companhia. Uma boa semana para todos nós. É isso, Neila. Como você disse, a ministra Carmen Lúcia, que atualmente está no comando do TSE, ela deixa, então, a Corte Eleitoral nesta terça-feira. Com isso, vai ter aí uma nova votação para poder escolher ali quem será o presidente e o vice-presidente. Mas, pelo sistema de rodízio lá da Corte, quem deve assumir de fato é o ministro Nunes Marques, ficando com a presidência, e a vice-presidência fica com o ministro André Mendonça. Importante a gente destacar que ambos foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à vaga no Supremo Tribunal Federal. Vamos trazer aqui, Neila, um pouquinho do perfil desses dois nomes que devem, então, levar esse ano eleitoral de 2026, que promete ser bastante acirrado. Nunes Marques, ele é bacharel em Direito e doutor e pós-doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Ele está no STF desde 2020. Antes, ele atuou como advogado e também como juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí entre 2008 e 2011. No TSE, ele já atuou como ministro substituto em 2021. Em 2023, se tornou ministro efetivo do TSE e no ano seguinte, ele atuou como vice-presidente da Corte Eleitoral. Na Justiça Eleitoral, é importante a gente destacar aqui, Neila, que Nunes Marques, ele foi o relator do conjunto de normas que vão regular as eleições de 2026. Já o ministro André Mendonça, ele também foi indicado por Jair Bolsonaro, assumiu o STF em 2021, ele já foi advogado-geral da União e atualmente ele é relator de casos importantes dentro da Suprema Corte, como os descontos indevidos nas aposentadorias e também nas pensões do INSS, mas agora também está na relatoria do caso Master, que vem ganhando foco total agora neste ano. Neila. Bom, Marília, ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, Edson Fachin, ainda não tem previsão para levar ao plenário aquela ação do PT que pode restringir as delações premiadas. Esse caso que foi resgatado por Alexandre de Moraes em meio às negociações envolvendo ninguém mais, ninguém menos que Daniel Worcaro. Marília, o que é que pode acontecer com essa ação a partir de agora? O que esperar? Neila, vamos lá então. Importante a gente trazer aqui que essa ação, ela foi então colocada, né? Foi impetrada pelo Partido dos Trabalhadores lá em 2021. E na última semana, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator dessa ação dentro do STF, ele então liberou para o plenário presencial esse caso para poder ser analisado pelos ministros da Suprema Corte. No entanto, ali apurações da CNN Brasil mostram que o ministro Edson Fachin, que é presidente da Corte, ele não deve pautar esse assunto neste momento. Neila, vale a gente trazer aqui que essa ação na prática, ela simboliza o quê? Que o texto ele tem o objetivo de diminuir o poder das delações, evitando que os acordos venham violar garantias fundamentais individuais. Em um dos trechos da ação que foi apresentado aí pelo Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula, eles pedem que o STF declare que a delação premiada não possa ser utilizada como prova sem presença de outros elementos que fundamentem o recebimento de denúncias, sentenças condenatórias ou medidas cautelares. Além disso, a sigla também pede que a Corte regulamente e delimite os benefícios que podem ser concedidos a delatores que firmarem acordos de
colaboração. Como você disse, Neila, esse caso ele acaba ganhando destaque neste momento lá no Supremo Tribunal Federal, em meio a uma possível delação de Daniel Vorcaro, que é o banqueiro, dono do Banco Master, envolvido então nessas fraudes. E por que esse caso acaba tendo ligação ali com essa relatoria de Alexandre de Moraes nesse pedido do Partido dos Trabalhadores, Neila? Porque o nome do ministro Alexandre de Moraes e da sua família ali no escritório de advocacia, que é ali regido pela sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, vem aparecendo, então, nesse caso envolvendo o Banco Master. Com isso, então, o ministro Alexandre de Moraes acabou colocando mais esse caso para poder ser analisado, limitando, então, as delações premiadas. O que se fala, que principalmente dentro do Congresso Nacional, é que o ministro Alexandre de Moraes ele vem tentando, então, limitar essa delação, não apenas as delações em conjunto, mas principalmente essa do Banco Master. A gente lembra, Neila, que na última semana o presidente Lula, ele deu uma entrevista e até disse, né, que deu ali vários conselhos para o ministro Alexandre de Moraes. Em um desses conselhos, o presidente Lula disse que falou a Moraes para que ele possa se declarar impedido nas ações que envolvem o Banco Master. Isso por conta, então, do seu nome estar envolvido em mais esse caso. O nome do ministro Alexandre de Moraes aparece ali em mensagens que foram divulgadas, principalmente pela CPMI do INSS, onde, de acordo com essas mensagens, o ministro teria, então, trocado conversa com o banqueiro Daniel Vorcaro antes dele ser preso na primeira fase da Operação Compliance Zero, que aconteceu em novembro do ano passado. Mas também existem os contratos que foram firmados entre o escritório Barsi de Moraes, que pertence à esposa do ministro, e o banqueiro Daniel Vorcaro. Agora, Neilo, o que a gente precisa é aguardar, saber se de fato o ministro Edson Fachin, presidente da Corte, vai dar andamento nesse caso ou se vai aguardar. Lembrando que ele estava lá engavetado dentro do Supremo Tribunal Federal desde 2021, Neila. É impressionante isso. Marília, te agradeço por enquanto. Muito obrigada. Bom trabalho para você aí no Planalto. Felipe, vamos lá, vamos por partes. Começando aí sobre a questão do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, na semana passada, decidiu já abrir mão da sua presidência na Corte Eleitoral, de acordo com ela, para já ir agilizando um processo em um ano que é um ano eleitoral. Ou seja, já vamos colocar os pingos nos is, já vamos deixar nas suas cadeiras quem é de direito, porque a gente já agiliza o processo eleitoral. É um ano que a inteligência artificial vai trabalhar muito, vai ajudar muito, vou até mudar o termo, vai complicar muito o uso da inteligência artificial e das fake news aqui no país. Isso pode até tornar as notícias falsas muito maiores, num espectro muito maior do que a gente viu nas eleições de 2022. Então, pode ser que, nesse sentido, o TSE seja ainda mais judicializado, que a eleição seja ainda mais judicializada por conta da inteligência artificial. A gente espera também que seja um ano de uma competição, uma concorrência, um pouco mais moderada, levando em conta que a gente tem Flávio Bolsonaro e não Jair Bolsonaro. Mas aí eu estou levando em conta esse início de uma pré-campanha. É claro que durante a campanha os ânimos tendem a se acirrar e muita coisa a ser judicializada, assim como foi na campanha passada, que foi extremamente judicializada. E quem é que a gente tinha na cadeira de presidente do TSE? O ministro Alexandre de Moraes, que não deixava passar sequer uma vírgula quando o assunto era fake news. Agora, a gente vai ter à frente do Tribunal Superior Eleitoral 2 ministros bolsonaristas, eu acho que a gente pode dizer assim, ou ao menos indicados por Jair Bolsonaro. Na cadeira de presidente, o ministro Cássio Nunes Marques, e na cadeira de vice-presidente, o ministro André Mendonça, que hoje é quem tem o maior poder nas mãos dentro do Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as ações as quais ele está relatando no momento dentro da Suprema Corte. Pois bem, o que vamos ter de diferente das eleições passadas, que a gente tinha Alexandre de Moraes na cadeira de presidente do TSE, para essa agora que teremos Nunes Marques nessa cadeira. Teremos aí um presidente do TSE indicado por Jair Bolsonaro, que pode ter um tom mais moderador nas ações que cheguem da direita,
né? A gente pode ter isso, porque na eleição passada isso de fato não existiu, mas a gente não sabe como é que vai acontecer na questão das fake news. O ministro Nunes Marques já vem soltando por aí que vai ser muito duro e muito rígido na questão da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial para a criação das notícias falsas. Então vamos ver como é que vai ser isso. Carmen Lúcia já abriu seu espaço, já deu espaço aí para o ministro ir se ambientando. As eleições são só em outubro, mas antes disso tem verificação de urna, tem partido que pede verificação de urna também de forma privada, de forma particular. Então tem muita coisa para acontecer antes de uma eleição dentro do Tribunal Superior Eleitoral. É impugnação disso, é impugnação de aquilo, é muita discussão. Então, sobre Tribunal Superior Eleitoral, a gente pode esperar algumas mudanças, mas eu queria saber também a sua opinião do que a gente pode esperar de diferença desses dois ministros, que de fato são muito diferentes, inclusive dentro dos seus núcleos na Suprema Corte. Nila, não dá para a gente negar que está mudando a configuração do Tribunal Superior Eleitoral, né? É bom lembrar que a Constituição Federal prevê que tem que ter 3 ministros de 7, né, do STF no Tribunal Superior Eleitoral. E agora, com a saída da Carmen Lúcia da presidência, né, é natural que ela saia também da Corte Eleitoral. Então, quem vai entrar no lugar dela vai ser o ministro Dias Toffoli. Então, teremos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? O Nunes Marques, que será o presidente, né, até porque ele é o vice-presidente atual da Carmen Lúcia, o André Mendonça, que tornará vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e o Dias Toffoli como o terceiro ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, está mudando a configuração do TSE, né? E além dos pontos que você colocou sobre o julgamento das impugnações, dos recursos, né? Vários recursos, por exemplo, em decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Que vão ser analisados após o dia de hoje, né? Com a alteração efetiva do TSE, né? Vão ser julgados, vão ser rejulgados, né? Em níveis de revisão, né? Por outra corte. Então pode ser que mude. Alguns políticos que foi inelegível na decisão do TSE pode se tornar elegível na decisão recursal, né? Então, ou seja, muda completamente a configuração do TSE. E quando a Carmen Lúcia ela fala que está saindo do TSE para dar um tempo maior, né, para os ministros que assumirem a presidência poderem organizar as eleições, né? Isso envolve muitas coisas, envolve questão para resolver no pleito pré-eleitoral sobre inteligência artificial, resolve questão para resolver sobre questão da organização geral, né, partidária, ou seja, muda completamente. E tem um ponto que muita gente esquece, né? Quem pauta, né, os julgamentos importantes, né, segundo a sua conveniência, é o presidente do TSE. Ou seja, quem vai pautar os recursos, quem vai pautar os assuntos relevantes é o Nunes Marques, né? Então, o assunto relevante para o Nunes Marques é diferente do assunto relevante da Carmen Lúcia. E foi diferente do assunto relevante do Alexandre de Moraes. Então, é claro que muda totalmente o posicionamento, né, da Corte Eleitoral, né? Isso pode ter reflexo, sim, no pleito eleitoral. A gente via, Neira, que no pleito de 2022, né, houve uma polarização muito grande, né, que gerou um contencioso enorme também, né? E um lado, né, sempre falava que quem estava na Corte Superior, que era o Alexandre de Moraes, né, era conivente com o lado da chapa do Lula e do PT, né? Porque vários pleitos do Lula e do PT foram acatados pelo TSE e não foram acatados pleitos do bolsonarismo. Então, isso muda essa narrativa, pelo menos. Eu não sei se vai ter algum tipo de mudança em relação a esse assunto, mas a narrativa, por si só, dizendo que o TSE está favorecendo um lado, né, isso, com certeza, vai mudar e vai refletir, sim, no contencioso durante o pleito eleitoral. Então, assim, de fato, vai ter uma mudança no TSE que vai, por consequência, mudar a orientação jurisprudencial da Corte Eleitoral. Não dá para negar isso, né? Nunes Marques e o André Mendonça é muito diferente da Carmen Lúcia e do Alexandre de Moraes.